Mas aí eu queria que vocês falassem brevemente o que vocês acharam desse jogo. Podem já trazer aí o que vocês acharam no primeiro tempo, junto com o segundo tempo, análise geral, porque eu acho que foi um dos poucos jogos assim que a gente vê que o Bahia teve uma leitura e uma frieza e uma posição emocional bastante clara, coerente e que trouxe resultados. Claro que também jogando dentro da Fonte Nova, uma Fonte Nova lotada, o torcedor tem essa injeção de ânimo, né, para ajudar a cobrar. Então vamos lá. Vou sortear aí, Unidunité. Lula, vai contigo. Ju, no geral, na minha opinião, o Bahia fez seu melhor jogo no ano, hoje na Fonte Nova. O Bahia foi dominante a maior parte do jogo. Houve assim buracos, momentos em que o Bahia se desestabilizou um pouco, mas quando você pega o todo, o Bahia foi muito superior ao Tombense, né? Eu estava falando agora há pouco no Twitter que esse foi o jogo na Série B que o Bahia mais finalizou. E também foi o jogo na Série B que o Bahia mais acertou a meta. Tá? Então, o Bahia foram 27 finalizações e 10 delas foram na direção do gol. Fora as bolas na trave. Né? Fora as bolas na trave. Então, o Bahia fez por merecer o resultado. Inclusive, você chegou a citar a ida por intervalo entre vaias e aplausos. Eu achei que foram as vaias mais injustas que eu já vi o Bahia receber na Fonte Nova. Tá? O Bahia perdia por 1-0, mas era uma derrota parcial que, pelo que estava sendo apresentado em campo, era muito factível que o Bahia pudesse virar, especialmente com o apoio da torcida. Que aconteceu, tá? A torcida do Bahia apoiou muito. Tá? As vaias no intervalo foram uma exceção. A torcida do Bahia, mais uma vez, se comportou muito bem apoiando a equipe. Muito bem. Gritando muito alto, cantando muito alto, inclusive enquanto esteve perdendo. Mas isso também foi ajudado pelo desempenho da equipe, tá? Porque o Bahia conseguiu envolver o Tombense. Assim, em primeiro lugar, o Tombense não foi para jogar, né? Isso ficou claro para mim. Não foi para jogar. E o Bahia costuma ter muita dificuldade com times que não vão para jogar. O Bahia não consegue, em regra, encontrar espaços em times fechados. Mas hoje isso aconteceu e até com uma certa facilidade. O Bahia conseguiu encontrar espaços. Quando teve chance em bola parada, o Bahia acertou as bolas paradas. Isso é muito importante. Eu vim reclamando bastante disso. Do Bahia não aproveitar as bolas paradas, que é o que decide um jogo equilibrado. E jogos equilibrados são regras, são regra da Série B. Mas hoje o Bahia esteve muito bem em bolas paradas, muito bem. E eu achei que no todo o Bahia mereceu vencer a partida. Foi 3-1. Poderia ter sido bem mais. Quando o Bahia foi por intervalo perdendo por 1-0, eu estava pensando, poxa, esse jogo tem cara de sair no 3-1 o primeiro tempo. Tranquilamente. Seria um jogo para 3-1. O Bahia botou 2 bolas na trave, o Bahia pressionou bastante. Muitas chances perdidas. E assim, eu até queimei um pouquinho a minha língua, tá? Eu fiz bastante críticas durante a semana quanto à insistência de Henderson em escalar Daniel e Goulart. Critiquei bastante. Bati aqui, bati no canal do meu amigo Darino Senna, bati em Henderson a torto e a direito. Mas a verdade é que o Bahia foi bem hoje com essa formação. Né? Inclusive Goulart foi bem, Daniel foi bem. Né? O Bahia como um todo foi bem. Teve uma exceção que eu vou falar lá no fim, para não dar spoiler. Mas o Bahia, como um todo, esteve uma boa noite na Fonte Nova. Tá? Foi uma boa noite. O torcedor talvez tenha saído para o intervalo incomodado.
pelo resultado, e tem vários fatores, né? Muitas vezes no estádio a gente não consegue analisar friamente um jogo. Primeiro porque a gente não está ali como analista, a gente está ali como torcedor. Segundo que um jogo 7 horas da noite, muita gente já estava lá desde meio-dia enchendo a cara, né? Então, não vou cobrar do torcedor um equilíbrio, uma racionalidade para chegar no intervalo com uma derrota. É um jogo muito importante, decisivo, que é outra coisa que a gente precisa abordar aqui. Não vou cobrar que o torcedor estivesse tranquilo, leve, para apoiar a equipe com a derrota na saída para o intervalo. Mas eu, como já há alguns meses para cá, eu vou ao estádio como torcedor, mas também pensando no meu trabalho, né, que é estar aqui e analisar, eu estava um pouco mais plantado, né? E quando o intervalo, quando o primeiro tempo acabou, eu fui um dos que aplaudiu a equipe. E eu tinha a segurança de que se a equipe voltasse com 70% daquele empenho, daquela intensidade, né, daquela determinação, o resultado iria acontecer como aconteceu. Fundamental, assim, a atuação, mais uma vez, de Jacaré, fundamental. Por mais que ele não tenha tido, assim, não criou as jogadas do gol, né? Até o gol dele foi uma bola debaixo da trave que ele se jogou para fazer o gol. Mas ele foi muito importante no jogo. Ele acertou mais do que errou, isso é muito importante. A gente bate muito na questão técnica dele, né? Mas hoje ele acertou mais do que errou tecnicamente. E isso foi importante. Uma atuação muito boa de Mugni também. Um Bahia que coletivamente desempenhou o seu melhor futebol, não só na Série B, como no ano, para mim. Né? Eu acho que às vezes a gente precisa. Não que eu esteja criando expectativa para isso ser uma coisa recorrente, tá? Não é esse o ponto, não. Mas às vezes a gente precisa dar tempo para algumas coisas funcionarem. E talvez seja o caso desse modelo com Daniel e Goulart. Tá? Talvez tenha sido o caso. Hoje foi o dia que melhor funcionou disparado. Disparado. Foi um Bahia muito superior ao Bahia que se apresentou contra a Ponte Preta. E superior também consideravelmente ao Bahia que se apresentou contra o Vasco. E olha que contra o Vasco, o Bahia também foi bem superior ao Vasco. Mas é diferente, né? Eu acho que no jogo contra o Vasco era aquela sensação de que a Série B estava empurrando o Bahia para a Série A. Sabe? O Vasco foi muito mal. O Bahia foi superior ao Vasco porque o Vasco foi nulo em campo. Hoje não foi só o adversário que esteve em um dia abaixo. O Bahia fez por merecer também. Tá? E isso é um pouco diferente. E é isso. Eu fiquei assim, muito feliz, queimei a minha língua, porque a escalação não foi uma escalação que eu gostei. Inclusive, a única coisa que eu tinha apoiado foi o que não deu certo, na minha opinião. Eu vou falar disso depois, eu vou falar no fim, para não dar spoiler. E as coisas estão caminhando direitinho para o Bahia chegar ao acesso, tá? 50 pontos é uma marca importante, não só pelo número fechado, mas pela proximidade mesmo que esse número tem dos números que a gente entende como chave para chegar ao acesso, né? Normalmente a gente fala em 62, 63, por aí. Né? Se forem 62 pontos, faltam 12 e o Bahia tem 4 jogos em casa faltando aí. 4 jogos em casa, 4 triunfos, 12 pontos. Né? Claro que as coisas não são, em regra, não são assim retinhas, né? Pode acontecer um tropeço, mas aí o Bahia também não pode zerar fora de casa. O Bahia tem adversários difíceis agora pela frente e não pode sonhar em voltar zerado para Salvador.
não pode sonhar com isso. Mas a sensação é que falta pouco, tá? Ainda falta, mas falta pouco para que o Bahia conquiste o seu principal objetivo no ano, que é o acesso à Série A. Né? Um Bahia que aos trancos e barrancos se manteve o campeonato inteiro no G4, mas jogando futebol muito pobre, muito pobre. Hoje, já agora caminhando para a reta final da competição, o Bahia jogou um bom futebol, a torcida saiu feliz da vida, muitas imagens assim, muito bonitas, do torcedor vibrando, feliz. Isso é uma coisa que o torcedor do Bahia estava precisando, sabe? Se reencontrar com a felicidade, com o orgulho de ser Bahia. Ô Lula, falando aqui, eu ia falar um negócio, mas eu acho melhor puxar por esse gancho aí que você deixou quicando agora. Falando em imagens bonitas, imagens interessantes que aconteceram na Fonte Nova, a gente tem uma imagem aí em massa do lance do pênalti que Mugni foi bater, que tem gente que é tão supersticioso, né, tão nervoso, que não consegue nem assistir direito. Vamos lá. Para quem está ouvindo, ali, gente... né, para ver se já tá indo, esse jogador já está correndo. Para quem não está vendo, é a mãe do Lula que está de costas para o pênalti, que ela não consegue assistir de tão nervosa. E ela só comemora depois que ela vê todo mundo comemorando. Superstição e nervoso, né? Engraçado. Minha mãe é assim sempre, tá? Hoje eu tava do lado dela e eu tava assim, bem tranquilo hoje. E eu parei para filmar. Apesar de que eu não estava olhando para a câmera, eu estava olhando para o pênalti, tá? Eu estava vendo o pênalti e segurando o celular, filmando ela. Minha mãe sempre é assim. Normalmente a gente não fica nesse lugar, a gente fica embaixo. E aí, quando tem pênalti, ela sai da arquibancada e vai para a parte atrás dos bares da Fonte Nova, até ela ouvir a reação da torcida e voltar, entendeu? Ela nunca vê pênalti. Em casa, quando ela tá vendo o jogo em casa, ela simplesmente sai do quarto, vai para a cozinha, que é o lugar mais longe do quarto dela. Ela vai para a cozinha. Ela não vê pênalti nenhum. Ela não vê pênalti nenhum do Bahia. Minha mãe é uma das torcedoras do Bahia mais incríveis assim que eu conheço. Não é porque é minha mãe, não. Mas eu nunca vou esquecer de uma situação. Foi na Série B de 2009, eu acho. Série B de 2009. O Bahia tava uma sequência ruim de jogos. E aí eu que vou para todos os jogos, né? Na época eu ia para todos mesmo. Hoje, às vezes, o trabalho me impede de ir para alguns jogos. Mas eu tava me arrumando para ir para mais um jogo. E aí ela olhou assim para mim e falou... Tava chovendo, ela odeia a chuva. Em regra, ela desiste de sair quando tá chovendo. Ela olhou para mim e falou assim: filho, vai dar muita gente hoje em Pituaçu? Aí eu, não, mãe. Vai dar umas 4, 5 mil pessoas, chovendo, Bahia mal. Não vai dar muita gente, não. Ela falou assim: então eu vou. O Bahia precisa de mim. Quando ela falou isso, meu lágrimas nos meus olhos, assim, e eu comecei a chorar, porque eu vi ali minha mãe, que na minha infância não era uma torcedora do Bahia assim como ela é hoje. Ela era torcedora do Bahia, mas mais distante, não acompanhava tanto. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei: pô, minha mãe sente hoje a mesma coisa que eu sinto em relação ao Bahia. Sabe? A necessidade de ajudar. Eu preciso ajudar o Bahia a sair de uma situação ruim. Se o Bahia precisa de mim, eu estou lá, né? É essa relação hoje que ela tem com o clube, né? Minha mãe é sócia, assim, e tem diversas camisas do Bahia, e briga com a família, às vezes, né? Não é brigar sério, não, tá? Mas é assim, discussão, porque a maior parte da minha família materna
é Vitória. Ela foi a primeira Bahia da família, né? A primeira pessoa que falou assim, eu sou Bahia, e todo mundo teve que engolir. Minha família é muito Vitória apaixonada, assim, não é? Sou Vitória, não. É muito Vitória, tá? Diego de Assis, Donato de Assis, quem é aqui do universo do Twitter conhece essa galera, são meus primos. E ela é esse tipo de torcedora, é a torcedora apaixonada, supersticiosa, tá? Ela não pendura no varal uma sequência de cores que seja vermelho e preta nunca. Ela tem que separar, no varal o vermelho do preto com algum azul, com algum branco. É assim. Ela não veste absolutamente nada preto em dia de jogo do Bahia, nada, nem calcinha, nem sutiã, nem tênis, nada. Rapaz, essa daí, máximo respeito. Quando o outro time tá com a bola, ela cruza as mãos, os dedos, as pernas, se encolhe toda assim, ó. Que ela diz que dá azar pro outro time. É esse tipo de torcedora, uma figura maravilhosa, que eu tenho orgulho de ser filho. Eu não gosto de ver pênalti, não. Mas não é nem por superstição, assim. É nervosismo. Acho o pênalti um negócio muito tenso, assim, velho. Pênalti a favor do Bahia, especialmente. Quando é contra, você já meio que aceita o gol ali, né? E o que vier é lucro. Aí eu assisto mais sossegado. Mas pênalti a favor do Bahia, velho, eu fico muito tenso. Hoje eu até assisti, assim, tipo... Eu não tenho essa coisa de todo pênalti ficar sem assistir, não. Depende de meu momento ali. Se eu estiver mais tranquilo, eu assisto e tal. Mas direto eu fico aí que nem sua mãe, velho. Vou lá pra trás do bar também, ali da Fonte Nova. Em casa a mesma coisa.